Então vamos lá, né? Para não perder o costume, aula de banco de dados 1, certo? Dia 23 de abril de 2021. Olha só, já estamos em abril. Bom, vou compartilhar a minha tela. Então vamos lá, galera. Na aula passada, mais conhecida como última sexta-feira, nós chegamos nessa implementação, né, de um banco. E aí, o que eu disse para vocês de lição de casa, vamos dizer assim, colocarem os atributos de acordo com a descrição informada lá nas nossas notas de aula. Beleza? Pergunto a vocês agora, alguém já me procurou falando do software, né? Já até disponibilizei aí. Galera, tudo bem quanto a essa implementação, ao entendimento, à discussão que a gente teve em aula, né? A gente brainstormizou um pouquinho, né? Mas eu creio, assim, que não tenha tido algum problema, até porque a gente debateu bastante coisa. Mas se teve alguma dúvida, se tem alguma dúvida, podem falar, porque aí eu quero cair em um outro conceito novo aqui. Tudo bem até aí? Tranquilo? Suave. Suave, né? Tá. Beleza. Assim, é importante, de novo, não terem dúvidas, não saírem com dúvidas, né? Por favor, tá? Isso é importante para o nosso entendimento aí. Legal? Uma outra coisa que eu queria comentar também é quando a gente está no presencial, só deixa eu pegar só esse adendo aí que eu acho que é importante. Ah, legal, ainda bem, né, Gilvan, que a internet tá boa, né? Que bom. Galera, assim, quando a gente está no presencial, né, a gente faz bastante esse trabalho, que é o quê? É a parte de monitoria. Como assim? Sei lá, de repente, se vocês estão com dificuldade, vou pegar eu como exemplo, em banco de dados 1, sei lá. E aí você fala, pô, meu, poderia ter uma monitoria para isso, né? Tá bom, Samuca, a gente comenta. A gente comenta assim, sem problema. Putz, grilando, sei lá, tem uma galera com uma dificuldade, e aí tem um determinado aluno aí, sei lá, qualquer um que fale que tem uma facilidade, tenha entendido e queira dar monitoria para a galera. O que a gente faz lá na ETEC? Fizemos isso diversas vezes. A gente pega e disponibiliza o laboratório antes da aula, porque lá na ETEC a gente é bem rígido com isso, tá? A gente não deixa o laboratório aberto a todo e direito aí, não. Por quê? Então, questão óbvia, né? Quando eu estou dando aula em um laboratório, eu sou responsável pelo laboratório, quanto professor. Né? Então, quando não tem aula, a gente tranca mesmo e acabou. Então, para as monitorias, fala, putz, você poderia dar uma monitoria de banco de dados. Sei lá, aí o Thiago Clemente, que está aqui, que eu estou vendo na minha frente, fala, bom, legal, quero dar uma monitoria. Marcão, queria dar uma monitoria, queria pegar todo dia, Marcão, ó, a aula começa às 18h50, 19 horas, pegar todo dia às 16, às 18 horas, reunir a galera e fazer um bate-papo aí de 50 minutos, 40 minutos, meia hora, sei lá. Para poder desenvolver alguma coisa, fazer alguma coisa acontecer. Beleza, beleza. Tiagão, chega às 18 horas, deixa o liberado lá com o Luiz Felipe, que é o coordenador de laboratório, auxiliar docente. Ele pega esse laboratório, vai para lá e toca a monitoria com a galera. A gente faz muito isso, né? Ah, agora a gente está online. Tá online, beleza. O atual terceiro, acho eu, a gente fez um período de monitoria. E aí, o que que acontece? Fizemos uma sala no Teams aí, sei lá, primeiro DSN geralzão.
E aí, quem estivesse tocando essa monitoria entraria e faria isso que eu tô fazendo aqui, saca? Toma conta da tela aqui e vamos lá, vamos trocar ideia, vamos ver e se ajudarem, tá? Então, não sei, de repente, se vocês sentirem isso, conversando com vocês, eu sei que vocês têm os grupos de ETEC da depressão, aí sei lá, é que a gente fala de nomes que a galera dá, né? Que é grupos de WhatsApp entre vocês pra zoeira, que não tem o Marcão, né? Pra ficar vendo as coisas horripilantes que vocês falam. Mas de repente, se vocês chegarem nesse nível aí, é só a gente trocar ideia aí, sei lá, com os representantes, aquela coisa toda. Gente, eu sou professor, mas eu sou aluno no final de contas, né? Você pensa que eu não tenho meu grupo da zoeira também? É ruim, hein? É, é ruim, hein? Mas tem. Então, assim, de repente é uma vertente aí para ajudar nesse aspecto, tá? Agora, quando a gente voltar para o presencial, a gente faz isso da mesma forma, tá bom? Mas é só uma dica aí, de repente pode ser que ajude. Legal? Então vamos lá, voltando. Então, Samuca aí comentou sobre atributos. Vamos dar uma. Vou pegar um ou outro atributo para a gente poder trabalhar aqui, só para a gente dar uma pincelada. E aí a gente entra na parte de identidade fraca e a gente anda com o assunto, beleza? Dizer para vocês que as aulas estão, no meu conceito, na minha opinião, aqui conosco, aqui, estão andando muito bem, né? Então, isso é bacana, a gente está fazendo junto e a coisa tá fluindo, beleza? Tá, só um minutinho, pessoal, pega aí. Voltei. Deixa eu só puxar para cá. Então, que eu estava falando aí. Então, vou falar um pouco de atributos, né? Bom, o que a gente pode falar de atributos? Os atributos são os caras que identificam aquela determinada entidade, ou seja, as características que vão estar dentro delas. Então, obviamente, eu preciso do atributo identificador, que é ele que vai me dar a unicidade da informação dentro da base. Não, instância, Léo. O que é. Bom, vamos lá. O que é a instância, né? Instâncias são o quê? Os nossos registros dentro da tabela. Então, por exemplo, dentro de banco, vai ter lá o nome do banco, o código do banco, certo? Sei lá, o endereço. Então, os dados, a junção desses dados são as minhas instâncias dentro dentro dessa minha entidade ou tabela. Doravante seria o quê? Os nossos registros, né? Então, basicamente é isso. E para montar essa instância, ou essas instâncias, eu preciso de uma junção de atributos. Né? O nome, o endereço, o CEP, o código e assim por diante. E cada atributo desse tem a sua característica. Ou ele é identificador, que é chave, ou monovalorado, né? Ou multivalorado, dependendo da circunstância, né? Então, se a gente olhar aqui, esse exemplo mesmo aí do cliente, por exemplo, olha lá, ele fala do nome e um atributo multivalorado, com atributos que, olha lá, que é o telefone, olha lá, tá vendo? Então eu tenho aqui no cliente, eu tenho o nome dele e tenho o telefone. Esse telefone dele tem uma quebra, por isso que ele é multivalorado, ou seja, tem telefone residencial e comercial. Né? Antigamente era residencial, comercial e recado. Residencial, comercial, recado e celular, por exemplo. Né? Então,
Eu sempre tenho que pensar nessa identificação dentro da minha entidade. Então, por exemplo, só fazer de cliente aqui que está mais baba para mim. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso ter um atributo identificador, que é o atributo que vai me permitir que dentro dessa tabela de cliente nunca se repita a instância dele, é quem? O CPF. E esse CPF é identificador? Sim. Então ele tem essa marquinha aqui, ó. A partir do momento que ele tem essa marquinha, ele é identificador. Então, por exemplo, eu não vou poder ter dentro dessa entidade de clientes dois caras com o mesmo CPF. Nunca. Se eu tentar fazer isso, o banco me dá um erro. Como assim um erro, Marcão? Imagine eu tentar colocar, que nem a lei da física. A lei da física fala assim, dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, não é isso? Eu falo que um atributo identificador numa tabela leva essa lei da física. Eu não vou conseguir ter dois CPFs iguais dentro da mesma tabela. Ele chia, ele não aceita. Tá, Marcão, mas como que ele não aceita? Ele simplesmente fala para mim, meu, não aceito, ou ele aceita, exclui, ou como que ele faz? Quando você faz isso lá no banco de dados, fisicamente falando, ele te dá um erro, dizendo que você está dando uma inserção duplicada na base. Por quê? Porque você está inferindo a regra de chave primária. Que é justamente o quê? Colocar dois elementos iguais, que são identificadores ou chave, dentro da mesma tabela. Sim, Samuca, CNPJ seria uma também. Sim, sim. Por exemplo, no banco aqui, ó. Vamos pegar no banco. O banco seria um bom exemplo disso, Samuca, ó. O banco aqui, ó. CNPJ. Identificador? Sim. Ele nunca pode. Isso, Léo, exatamente. Ele não pode ter igual. Não posso ter dois CNPJs. Como que eu vou ter dois cadastros com o mesmo CNPJ, cara? Imagina a bagunça que isso é muito similar quando você vai fazer compra no e-commerce. No e-commerce qualquer aí, Amazon, sei lá, qualquer porcaria, Magazine Luiza, Ponto Frio, Casa Bahia, sei lá, qualquer coisa. Ter dois caras com CPFs iguais. Então tem eu, por exemplo, que tem o meu CPF 123 e aí tá lá o Marlon com o mesmo CPF igual. Que base de dados do caramba é essa? Quem é o dono daquilo? Como que eu vou identificar esse cliente? Então ele precisa ser identificador. E essa não é uma preocupação que o dev, desenvolvedor, tem que ter. É você como DBA que tem que ter. Deu para sacar? Então, CNPJ é um atributo. O nome do banco é outro atributo. O endereço do banco é outro atributo. O telefone do banco é outro atributo. E por aí vai embora. Tudo bem? Samuca, clareou mais aí a tua ideia aí? Ou quem estava também com dúvida? Eu fiz aqui só uma, vamos dizer assim, uma visão geral, mas assim, galera, atributo, bichão, a gente vai ver demais a rodo aí, eternamente, amém. Quando a gente estiver trabalhando, põe uma coisa na cabeça de vocês. Banco de dados, no primeiro, no segundo e no terceiro, nós vamos ver tabela, vamos ver atributo, vamos ver relacionamento e vamos ver chaves. Toda aula, praticamente, a gente vai ter isso. Então, isso vai estar engajado no nosso DNA aí já já, tá? Então, só para a gente poder ter essa visão aí, beleza? Então, isso aí vai estar muito claro para nós aí o tempo todo, tá? A cardinalidade. Sobre a cardinalidade, cardinalidade também, né? Para a cardinalidade do banco ali. É um banco paga uma agência, né? Não. Aqui eu estou querendo dizer o seguinte, que um banco pode ter nenhuma ou várias agências. Então, por exemplo, o banco do código do CNPJ1 pode ter o código da agência
50 a 50 a 51. Então, são várias agências que pertencem a um banco. Então, para deixar o exemplo mais real, não tem o Banco Caixa Econômica Federal? Então, o Banco Caixa Econômica Federal tem um CNPJ. Só que no país inteiro tem um monte de agência, não é isso? Então, ou seja, a Caixa Econômica Federal possui N agências, e essa N agências é onde? É no país inteiro. Tudo bem? Só para a gente poder entender. Então, de um para vários. Tá legal? Quando a gente começar a implementar, principalmente ali na ideia do DB Designer, que é onde eu quero chegar na próxima fase, a gente vai deixar essa coisa mais do ponto de vista real, vamos dizer assim. Aí isso aí vai começar a dar uma clareada absurda. Tenho certeza disso. Mas deu para entender? Não, aqui não. Aqui é um banco só, porque eu estou dizendo que aqui eu vou ter só a Caixa Econômica Federal. Tá? Então eu estou dizendo que eu estou criando o banco de dados do meu banco só. Agora, se tivesse que pôr Caixa Econômica Federal, Santander, blá, 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 aí eu colocaria um N aqui. Estou querendo dizer que ele vai ter uma relação de um para um. E ele pode ter relacionado, possui nenhuma ou várias agências. O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou cadastrar esse banco Caixa Econômica Federal, mas eu posso deixar ele sem nenhuma agência cadastrada. Ou posso ter várias. Essa vírgula quer dizer cardinalidade máxima e mínima, né? O mínimo de ocorrência que pode ter e o máximo dentro dessa tabela. Então ela pode ter nenhuma relação, como ela pode ter uma, como ela pode ter várias. O nome da agência local pode ser, pode ter o código da agência, o nome dela e o endereço dela. Aqui pode ter o endereço da matriz do banco, mas aqui tem os endereços das agências, entendeu? São coisas distintas. Saca? Quando a gente for trabalhar com banco mesmo, a gente só vai ter a seguinte visão. A gente fala de cardinalidade máxima, mínima, só para você poder entender, puto, o que é mínimo dentro daquela entidade. Tem que existir pelo menos um registro lá dentro para poder ter relação, ou nenhum. Mas quando a gente for trabalhar com o próximo passo aí, que é o DB Design, a gente vai ver que a gente vai trabalhar, por exemplo, a relação de banco é 1 para N. Relação de 1 para N é o quê? Um banco pode ter N agências. Legal. Então, o cliente pode comprar tantos que título de capitalização. Então, a gente vai começar a ver essa relação de uma forma mais simplista, tá? Mas a ideia aqui é só mostrar para vocês que dentro das entidades eu posso ter uma cardinalidade mínima e uma cardinalidade máxima. Eu posso determinar isso, tá? A gente sempre tem que pensar dessa forma. O que ela vai poder guardar e o que ela não poderá guardar. Passar dessa fase é uma coisa que eu... que o título de capitalização dá brinde, né? E aí tem uma observação aqui, que é onde eu queria entrar com vocês. Que é mais um conceitozinho final, só para a gente poder fechar essa ideia do banco. Do banco de dados de banco mesmo, né? Que é uma entidade fraca. Caramba, tem isso, é? É uma entidade que não... O que é uma entidade fraca, né? Bom, o que é a composição de uma entidade ou de uma tabela? Bom, eu vou ter as instâncias e, obviamente, para eu ter as instâncias, eu preciso dos atributos que a gente cansou de falar aí desde o começo. Tá, beleza. Então, eu sei que a entidade é um objeto que vai armazenar o que características inerentes a esse objeto. Ótimo. Banco vai ter dados de banco, cliente vai ter dados de cliente. E brindes vai ter dados dos brindes. Tá bom. Para cada entidade, a gente aprendeu que ela é bom que ela tenha um atributo identificador. O que é o atributo identificador? De novo, que dá a unicidade do dado ou da instância dentro daquela tabela.
não me permite repetir. Então, isso é inerente da entidade. É uma característica dela própria. Beleza? A entidade fraca quer dizer que ela não possui identidade própria. O que ele quer dizer? Sendo sua chave composta, primária, composta pela chave estrangeira, proveniente da entidade dona. Bom, está aqui dizendo o que em suma é isso. Eu tenho a entidade blind. Quando a entidade é fraca, é quando eu tenho uma entidade que ela não possui chave primária dela. Putz, Marcão, mas é estranho isso. Como que eu vou criar uma entidade e eu não vou criar uma chave primária para ela? Já que você acaba de dizer para nós aqui que é legal eu ter uma chave primária para me dar a unicidade da instância dentro dela. É isso que eu falei? É. E eu defendo isso ferozmente. Eu não gosto de criar entidades fracas, tá? Eu não gosto. Eu gosto de... Tem a entidade blind? Tem. Meu, nem que tenha um campo chamado código que seja sequencial. Mas ele pertence a essa entidade. Quando eu falo que a entidade é fraca, quer dizer, ele vai ter campos-chave dentro dela, só que não é dela. São campos-chaves das relações dela. Então, o que ele está dizendo aqui, ó. Por exemplo, olha lá, o título de capitalização dá brindes. Mas aqui dentro de brindes, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o código do título de capitalização só. O título de código de capitalização é chave de quem? Do CAP, e não de brindes. Se eu não determino entidade fraca, se eu não determino um atributo identificador para aquela entidade, ela é chamada de entidade fraca. Quando que ela se torna forte? Ela se torna forte quando você coloca o quê? Um atributo identificador nela própria. Tudo bem? A maioria dos bancos que você vê que eu tenho feito, por exemplo, eu não uso entidade fraca. Eu sempre uso forte. Eu tenho os atributos que relacionam, que a gente fez vários exemplos. Vários não, a gente fez uns 2 exemplos na nossa aula. Que a gente joga dentro de uma entidade os atributos-chave, né? Para poder fazer a amarração. Mas a gente cria um dela próprio. Tá bom? Aqui no DB Designer, cadê? No BR Modelo, desculpa. Não tem a inserção de entidade fraca. Tanto que você vê, né, que a própria ferramenta até ela não, né, ela chia disso. Mas o que a gente faz? A gente faz uma gambia assim. A gente vem aqui, põe aqui, ó. Põe bem em cima. Aí eu tenho dentro dela aqui, cadê? Dimensões. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui, que já está colado aqui. 109 por 49. 109 por 49 em dimensões. Ela fica menor. Aí que eu faço aqui, ó. Deixa eu ser um texto aqui. Oh, caramba, sempre acontece isso. E faço uma dupla marca aqui. Nossa, ficou um lixo isso aqui, né? A largura ficou horrorosa. Deixa eu fazer de novo aqui, pegar a largura. Ah, aqui não bateu aqui, né? 109. Aí. Então eu dou uma dupla marca aqui na entidade. Brindes. Então aí ela vira uma entidade fraca. De novo, o que é uma entidade fraca? Dentro do título de capitalização, eu vou criar aqui um atributo identificador para ele, ó. Só para a gente poder entender aqui o que eu estou querendo dizer. Então, código, vou pôr aqui, ó, código do CAP. Tudo bem que quando eu abro um título de capitalização, ele tem um código dele.
Quando eu faço aqui a relação, lembra que a regra de negócio fala, todo mundo que abre título de capitalização tem direito a um brinde. Tudo bem? Então eu dei o brinde fulano de tal. O brinde fulano de tal é referente. Pode. Ele tem um código de título de capitalização. Só que acontece, gente. Esse código de título de capitalização é de que tabela? Dessa. Então ela se torna estrangeira, lembra? Por quê? Porque ele não pertence a essa, pertence a essa, porque eu estou amarrando. Eu dei o tal brinde para tal cliente. Então isso aqui não é um atributo identificador de brinde, é um atributo de chave estrangeira desse elemento. Se eu não definir um atributo identificador para brinde, ele é uma entidade fraca. Por quê? Ele só tem estrangeiro. Ele não tem um atributo identificador que pertence a ele. Ele tem um atributo de chave estrangeira que pertence a uma outra tabela. É isso. A entidade ou a tabela que não possua chave primária própria, ela é fraca. Tudo bem? É isso. Em suma, é isso. Deu para entender, Gilvan, agora? Então, a entidade fraca é a entidade que não possui chave primária. Ponto. A definição é essa. Ah, Marcão, mas teria sentido em não ter? Então, é aí onde a gente discute. Eu não vejo. Não tem nada demais eu pegar um atributo e colocar aqui uma sequência, sei lá, de entrega de cadastro desse cara e dizer que ele é identificador e aí ele seja chave dele. Aí pronto, aí ele não é mais fraco. Aí esse maluco aqui, não, esse não. O de dentro aqui que eu não vou conseguir pegar, cai fora. Beleza? Então, assim, a entidade fraca ela existe, porém, eu não curto muito essa ideia, não. Tá? Por mais conceito. Por que acontece? Na bibliografia de banco de dados, nos bancos de dados que vocês verão, como acontece comigo, irão passar pela vida de vocês bancos que não tenham, que tenham entidades fracas. E aí você precisa saber o que é entidade fraca, que é o quê? Uma entidade que não possui chave primária. Beleza? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Beleza. Vixe, alguém falou aí, saiu tudo metalizado, eu não entendi. Bulhufas. Deu para entender, professor, tudo certo. Ah, legal. Galera, com isso aí, a gente termina essa ideia de BR modelo, né? Então, a gente deu papinha para vocês, né? É isso, a criança nasce lá, aquela coisa, a gente dá papinha pro cara, só para, né? Falar para ele, legal, ó. Tá vendo? É assim que começa. Agora, a gente vai começar a, né? A trabalhar aí um pouco, a gente vai dar uma visão, um passo a mais dentro de banco de dados, mas usando os mesmos conceitos, vamos falar assim, que a gente tem trabalhado, tá? Mas dando uma tecnicidade maior. Bom, então o DB Designer é uma ferramenta case que a gente fala, né? Que nos ajuda a modelar banco de dados. Esse material que eu uso base aqui é de um professor da faculdade minha, professor Marcelo Marsula, né? Eu até achei esse material, falando um pouco do DB Designer, até achei por acaso o material dele. Falei, nossa, do meu professor da faculdade.
né? Então eu uso esse material tem bastante tempo. Mas ele me dá uma visão acima do BR modelo, tá bom? Vou passar o link depois do DB Designer para vocês instalarem, tá? Então vamos conhecer um pouco aqui dele. Tem lá a ferramenta Case, que para utilizar é necessariamente criar o modelo conceitual dos dados do sistema. Então qual que é a ideia? A ideia é óbvio que você também consegue implementar diretamente nele, mas a ideia é que você já tenha implementado o quê? O conceitual, que é isso que a gente vem trabalhando aí nas últimas aulas, né? Ter a ideia das entidades, das relações, os atributos que eu vou trabalhar, isso já tem que estar desenhado. Tá? Porque, que nem eu falei para vocês, eu vou aumentar um pouco a tecnicidade quando eu estiver usando esse cara aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, né, tem um modelo conceitual falando de projeto, que é composto de funcionário. Esse funcionário tem uma especialização para funcionário próprio e para funcionário terceirizado. Porém, o que é comum entre os funcionários é o nome e o CPF. O que tem a distinção, o que tem de propriedade própria daquele determinado funcionário próprio, que ele tem o endereço do funcionário e a matrícula. E no terceirizado tem uma carga horária e o ID de terceirizado dele. Independente desse funcionário seja terceirizado ou próprio, ele é alocado em um departamento. E dentro daqui do funcionário terceirizado, ele pertence a uma empresa prestadora de serviço. Então, eu vou ter que ter um cadastro de empresas prestadoras de serviço que estão condicionadas a quem? Ao funcionário terceirizado. E o funcionário próprio, eu concedo a ele quem? Beneficiário, mãe, esposa, filho, seja lá o que for de acordo com essa empresa. Tá? Então, é um sistema que vai alocar dados de um projeto, mas dentro desse projeto eu tenho a condição de trabalhar os meus funcionários na questão de armazenamento dos dados e os departamentos que eles assim pertencem, tá? Então, o funcionamento do DB Designer 4. Então, primeiro, o modelo conceitual já deve estar normalizado. Normalizado a gente diz assim, desenhado. A gente vai ver daqui a algumas aulas normalização propriamente dita. Então, a gente vai ver aí as formas normais. O que é isso? Eu pegar aquela maçaroca de dados que você coleta lá quando você está fazendo um levantamento de requisitos. E aí você vai fazer o quê? Organizar esses dados. Pô, mas como que eu vou armazenar isso, cara? Como que eu vou organizar para que eles fiquem armazenados da melhor forma e da forma mais coerente, da forma mais normalizada possível, tá? Bom, derivação de relacionamentos, né? Então vai entrar um pouco naquilo que a gente estava comentando há poucos minutos atrás. Então eu vou ter um relacionamento de 1 para 1, né? Então o DB Design ele cria uma chave primária própria, lembra até o Access da vida, como estrangeira na outra tabela, isso a gente vai ver. Então, por exemplo, um banco tem uma agência, só para a gente poder usar a ideia do que a gente tinha falado. Segundo nível, relacionamento de 1 para N. Então, um banco pode ter N agências. O que determina a cardinalidade de 1 para 1, N, de 1 para N, é quem? De novo, voltando um pouquinho lá atrás, é a nossa regra de negócio. Isso não mexe, beleza? Só um minuto, pessoal. Então, e quem vai determinar essa cardinalidade é quem? É a tua regra de negócio. Beleza? Tua regra de negócio. Nada mais do que isso. Se ele falar para você, ó, o meu banco só vai ter cadastrado uma agência. Meu, então é 1 para 1, dane-se, o cara tá determinando e assim que vai funcionar. Se ele fala, não, meu banco poderá ter N agências, então a relação é de 1 para N. Beleza? E eu tenho a derivação de relacionamentos de N para N, que a gente vai entender
que quando a gente faz duas entidades, lembra? A gente fez isso lá com médico e paciente. Médico, lembra? O relacionamento atende paciente. E aí eu falei, gente, um paciente pode ser atendido por vários médicos e um médico pode atender vários pacientes. Então vira uma maçaroca isso, porque dentro do relacionamento lá que atende, como que eu vou controlar qual médico atendeu qual paciente? Então o relacionamento vira uma tabela. Isso acontece quando? Quando eu tenho relações de M para N. A gente vai ter vários exemplos que a gente vai implementar isso. Tá? Então, o relacionamento vira uma tabela. Porque o médico atende paciente. Beleza. Esse atende. Bom, precisa ter a data do atendimento, precisa ter o médico que atendeu e o paciente que ele atendeu. Só aí eu já tenho 3 atributos que 2 amarram a entidade médico, a entidade paciente e a data que está pertencente a quem? A entidade atendimento lá. Então isso vira uma relação de N para N, essa entidade vira esse relacionamento vira uma tabela, tá? Então a gente vai ter esses 3 níveis de cardinalidade. Eu vou ter a parte de generalização e especialização, que é que eu já expliquei já anteriormente, né? Que eu posso ter uma entidade genérica e ela se especializa em 2, em 3, dependendo da minha necessidade. Isso aqui a gente implicitou aqui em funcionário próprio ou terceirizado. Beleza? Só um minuto, pessoal. Pronto. Tudo bem? Deu para entender, pessoal, isso aí? Beleza até aí? Quando a gente começar a mexer na prática, isso aí fica mais claro. Então, vamos lá. Eu vou ter o DB Designer 4. Então, eu vou abri-lo aqui na minha máquina. Eu vou montar isso. Eu já tenho um pronto aqui, mas eu vou montar um junto com vocês. A gente vai montando e vai discutindo. Bom, para criar o modelo, vamos utilizar a barra de ferramentas na vertical aqui, à esquerda, tá bom? Então, é a mesma coisa que a gente tinha lá no BR Modelo, né? Que era à direita. O DB Designer ele mostra esse cara de ferramentas aqui à nossa esquerda. Então, vamos lá. Primeiro dele, a primeira coisa que a gente vai ver é a parte de notação, né? O que é notação? Notação a gente entende como padrão aqui, né? De entidade de relacionamento. É como que vai ser apresentado o gráfico. E a gente vai usar a notação pé de galinha. Crossfoot. Tá? O que é? Eu já vou mostrar para vocês aqui. Para eu saber citar, legal aqui que eu não lembro mais, eu vou em Display, Notation, Crossfoot. Tá aqui. O que vai fazer aqui? Quando eu fizer uma relação, deixa eu só mostrar lá rapidinho para mostrar para vocês o que é um Crossfoot. Lá, só rapidinho. Deixa eu só ir lá no desenho. Lá. Aqui, não, aqui. Tá vendo? Ele fala pé de galinha por causa disso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não parece um pezinho de galinha? Né? Assim. É por causa disso, tá? Porque se eu uso outros padrões, esse desenho fica diferente. Então aqui tá dizendo que um projeto, isso aqui é a simbolização de 1, e o pé de galinha é o N. Tudo bem? Então por isso que a gente usa o Notation Crossfoot. Beleza? Deixa eu voltar lá. Então ele já tá, beleza. Então agora eu vou fazer o quê? Vou criar a entidade. Então a entidade aqui, eu tenho aqui um... Cadê infeliz da entidade? Cadê? Eu tô perdido agora. Resize. Cadê? Aqui, ó. New Table, beleza? Bati o New Table aqui, clico nele, vou para a área e... Deixa eu dar um zoom aqui.
Menino, cadê o zoom? Senão vai ficar ruim, né? Ah, não, o zoom tá aqui do lado. Deixa eu puxar aqui pro lado. Pra riba, aí melhorou. Show. Então eu tenho a minha primeira entidade. Agora, eu vou começar a mudar um pouco o linguajar com vocês. Que é mais a minha vivência dia a dia. Então, provavelmente eu vou usar menos termo entidade e vou começar a falar mais de tabela. Beleza? Eu vou falar tabela fulana de tal. Mas em suma lá, vamos entender que eu estou falando de entidade também. Beleza? Então eu tenho o table 01. Legal. Aí, bom, se eu quiser excluir, né, é só apertar a borrachinha aqui que ele exclui. Só não vou tirar aqui para não azedar aqui. Então, o que eu faço aqui? Ó? Na hora que eu bater aqui 2 vezes, ele vai abrir essa tela aqui, ó, o Table Editor. É uma telinha que vai me dar a opção de incrementar essa table ou essa entidade, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que ele pede para nós é o table name. Então o que eu estou seguindo aqui? A gente vai seguir essa ideia aqui, ó, desse desenho, desse modelo conceitual. Então vamos dizer que a gente rascunhou na mão, vamos dizer no papel de pão, fizemos esse desenho aqui. Agora a gente vai transformar isso no DB Designer. A gente vai dar vida para esse cara. A gente está começando a pensar, putz, eu vou querer implementar fisicamente esse banco. Tudo bem? E aí ele tem recurso. Galera, de novo, tudo isso que a gente vai fazer aqui com o DB Designer, com telinha, bonitinho, corzinha, muito em breve vocês farão via código. Beleza? Então, será proibido por mim. Sei lá, não sei se eu darei banco 2 para vocês, mas em banco 2, por exemplo, você montar um banco de dados para mim e montar nesse cara. Não, não. Você vai codar isso, você vai escrever os comandos. A gente está fazendo isso juntos agora, para que vocês tenham um entendimento de como isso acontece. Sacana a ideia. Vocês vão chegar a um nível lá que quando eu passar isso para vocês aqui, ó. Tá vendo isso? Você vai pensar em um monte de código SQL fazendo esse cara nascer. Sim, Samuca, eu passo. É que eu não lembro o link, mas eu vou puxar aqui e eu passo. Pode deixar, né? Isso é com certeza. Inclusive tinha que estar nas notas de aula e não tá, né? Vou colocar nessas notas de aula o link da download, mas pode ficar tranquilo. Vou colocar assim, cara. Tudo bem? Então, da tua cabeça, vai vir um monte de código SQL de como montar isso. No nível que vocês vão chegar. Putz, você está querendo dizer, então, que eu vou codar isso tudo e ao invés de desenhar? Você vai ter o desenho do modelo conceitual. Isso é bacana se desenhar porque você tem um overview do problema que você tem na mão para resolver. Mas na hora que você for implementar isso fisicamente, cara, você vai fazer na mão. Você vai querer codar na mão, create table, projeto, põe os campos, não sei o que, blá blá blá, chave, o caramba 4, você vai fazer na mão isso aí. A gente vai terminar o módulo fazendo isso, tá? Lá no segundo, aí vocês vão arrebentar esse negócio, tá? Por enquanto, a gente vai com dose homeopática aí para vocês entenderem. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar o nome de projeto. O nome da minha tabela, projeto. Beleza? Aí agora vai começar a vir a coisa ficar boa. Olha lá. Aqui é o nome da tabela. E aqui para dentro eu vou vir para quem? Para os atributos. Então, aqui, nessa janelinha, ou nessa tablezinha, eu vou começar a criar os atributos da minha entidade projeto. Jogando para o linguajar
que a gente vai começar a tratar agora, que eu falei, gente, eu vou criar a tabela projeto e vou criar os campos dessa tabela de projeto. Dando um paralelo que a gente viu há poucos minutos atrás, eu estou criando a entidade projeto com os atributos pertencentes a ela. Tudo bem? Então vamos lá. Então, o primeiro atributo que ele fala é o ID Proj. Então vamos pôr aqui, ó. ID Proj. Pode até pôr igual. Pelo meu modelo aqui, tá vendo? É o meu atributo identificador do projeto. Então, vai ser este campo ou esse atributo que vai me dar a unicidade do projeto dentro dessa tabela. Então, projeto número 1, projeto de banco de dados da mercearia do Zé. ID 2, projeto do banco de dados do boteco do Antônio. ID Proj 3, é o banco de dados do mercadinho da Dona Antônia. E assim sucessivamente. Beleza? Então, eu batizei o nome desse atributo. Legal. Aí vem o data type. Bom, até a definição do nome do atributo, beleza. Para nós, a gente vinha fazendo isso a rodo. Agora, a gente vai entrar na essência desse primeiro atributo que a gente está criando, que é o ID dele. E eu vou ter que dar um data type, ou seja, um tipo de dado. Você, como o desenvolvedor ou criador desse banco de dados, você precisa dizer para ele, além da entidade ou tabela que você está criando e os campos que você vai inserir, você tem que dizer para ele, para cada campo, qual tipo de dado ele vai guardar. Caramba, Marcos, o banco tem que saber? Tem, claro. O banco precisa saber. Meu amigo, ele vai falar para você, beleza. Tem esse ID Proj aí, tá bom, amigão, firmeza. O que você quer que eu guarde aqui dentro? O que é? É um número? É letra? É uma data? O que você quer, amigão, que você guarde? Eu vou ter que formar isso para ele. Então vamos lá. Quando a gente fala de ID Proj, né, vem na nossa cabeça de repente um número. Ou de repente do conceito vai vir letras. Para cada identificação dessa que a gente tem, o banco de dados tem uma nomenclatura para eu definir esses caras. Que é o que está dizendo ali, por exemplo. Ó, o passo 10 ali. Ó. Nesse primeiro conceito que a gente está trabalhando, que a gente está superficialmente ainda, a gente vai trabalhar com 3 tipos de dados distintos. Integer, que é inteiro. Então, Marcão, putz grila, tô vendo aí que lá em TP, em Arduino, lá você dá uma comentada lá, né, de uma variável inteira. Exatamente. É um valor inteiro que eu vou armazenar dentro desse campo. O que ele vai aceitar? Gente, só vai aceitar números e dentro desses números inteiros. Não adianta eu colocar lá no ID Proj 33.5, ele não vai aceitar. Não adianta eu colocar no ID Proj lá Marcão, se eu definir ele como integer. Tudo bem? Então eu estou condicionando ao meu banco. Banco, você tem uma entidade chamada projeto, dentro dela você tem um campo chamado ID Proj, e dentro desse campo você vai guardar números inteiros. Tudo bem? O float é um segundo nível de número. Então eu tenho um tipo de dado numérico, mas dentro do numérico eu tenho uma quebra. Tenho inteiro, que é o integer, e tenho o float. Float é o quê? Quando eu quero colocar valores reais. 33.5, 0.89, 44.87 e assim por diante.
Se eu colocar um inteiro, vai funcionar? Óbvio que vai funcionar. Vai ser, põe um 1, vai ficar 1.0. Mas se eu quiser pôr 1.8, ele vai aceitar também. Mano, Marcão, você é louco. Até isso eu tenho. Sim, até isso você define. E tem o terceiro aí, que é o varchar. Que é para quem? Para texto. A gente vai ver na sequência, mas eu ponho um campo nome. O que você vai guardar nele? Número? Não, né, meu? Eu tenho que guardar o quê? Caracteres alfanuméricos. Então eu tenho que ter caracteres de texto. Então tem que ter letra, A, B, C, D, E. E posso ter número. Né? 1, 2, 3 da Silva 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sei lá. Pode ter, não pode. Eu não posso. Só que quando eu jogo um valor numérico, eu jogo um número dentro de um campo varchar, o banco não entende que ele está armazenando um número. Ele entende que está armazenando um caractere alfanumérico. Em suma, por exemplo, se você guardar num valor 5, 5 dentro de um campo varchar, você não consegue fazer uma conta de adição com ele, por exemplo. Porque ele não entende, por mais que tenha 55 lá dentro. O banco, ele não entende aquilo como um número, ele entende como um texto. Tá? Então isso tem que ficar muito implícito para nós. Tudo bem? Então por isso que é muitíssimo importante quando a gente modela o nosso banco, a gente ter a realidade ou saber que tipo de dado que eu vou armazenar. É uma preocupação que nós temos que ter. Putz, Marcão, mas como que eu vou saber disso? Então, cara, lá no levantamento de requisitos, quando você modela e você vai implementar isso, aí é onde vai poder começar as primeiras dúvidas com relação à montagem. Putz, legal, eu conversei com o Chiquinho lá do boteco lá. Ele tem um ID do produto dele lá, mas esse ID do produto dele, a cachaça, sei lá, do docinho tal, que ele tem lá no boteco dele que ele vende, meu, como que ele vai identificar esse código, esse ID dele? Putz, Guilherme, será que é só número? Que pode ser que tenha código de produto que tenha letra. Onde eu trabalho mesmo, os códigos dos nossos produtos têm letras. Tem números e letras. Então, putz, não pode ser um integer e muito menos um float. Tem que ser um varchar. Tudo bem? Só que, por exemplo, deu para entender essa ideia? Código de barra também, Luana. Pode ser. Deu para entender essa ideia de integer, float, varchar? Deu para entender isso? Isso tem que ficar claro para a gente nesse primeiro momento. É óbvio que dependendo do banco que você vai trabalhar, pode ter variações desses tipos de dados. Mas para a gente poder introduzir o assunto entre nós, vamos trabalhar com esses três. Tudo bem? Professor, Oi. como o senhor disse que esse conceito que a gente está vendo depois, a gente vai aplicar codando, né? Então, basicamente, se for em SQL, quer dizer que SQL é uma linguagem fortemente tipada. Isso. Vamos pensar que sim. Isso. Entendi. Isso. Se você for pensar na criação de banco de dados, sim, é fortemente mano, com certeza. Eu não consigo jogar lá um campo e, foi o que quiser aí. Para você colocar essa coisa, não é bagunçada, mas não dá para falar que, eu vou guardar algo no banco de dados que eu não sei o que é. Bagunçado. Não é que é bagunçado, é um outro conceito de armazenamento que aí a gente entra nas ideias de banco de dados NoSQL, né, que são os NoSQL da vida. Mongo, é uma outra categoria de banco, tá? Mas se a gente pensar em banco relacional, que é o que a gente está trabalhando aqui, a ideia é justamente essa. Diga, Luana. Então, deixa eu ver se eu entendi, que eu tô meio confusa ainda. A tabela que você falou, a entidade, ela vai funcionar como uma variável que ela recebe os atributos, e esses atributos eles vão ser meio que distintos, de float, varchar e integer, como se fosse uma variável, como se eu estivesse declarando uma variável do tipo int.
Exatamente. Exatamente. Só que assim, a tabela, ela não é uma variável. Se a gente for fazer um paralelo com programação, não, a tabela é um repositório. Eu vou guardar lá. O que eu vou guardar dentro dessa tabela? Se a gente fazer um paralelo em programação, só para você entender, dentro desse repositório, dessa tabela projeto, eu vou guardar várias variáveis. Pensa assim. Se é melhor para você entender. Dentro desses tipos de várias variáveis, eu vou definir o tipo para cada uma. É isso. Tá? O caminho é esse. Entendi, valeu. Beleza? Só fazer um paralelo aqui com o varchar, que é mais uma definição simples aqui. Para isso eu vou abrir o Excel rapidamente, só para explicar a questão do varchar. Então, o varchar quer dizer o seguinte: eu consigo definir para ele de forma genérica, vamos falar assim, que aí tem casos e casos, mas eu posso definir um varchar de até 255 caracteres ou 255 bytes. Tá? Então vamos pensar que cada coluna dessa do Excel é um byte, beleza? Então, por exemplo, se eu pegar um campo lá, nome, e for armazenar do meu nome lá, então eu vou estar lá. Beleza? Coloquei aqui Marcos Costa. Deixa eu aumentar isso. E deixa eu pintar isso aqui que eu acho que fica melhor. Não, e aí eu vou também marcar aqui, fazer todas as bordas, que eu acho que fica mais claro pra gente. Então pronto, ó. Então vamos supor que eu vou declarar lá no meu banco, vou usar aqui embaixo, tá? Um campo chamado nome, e esse nome vai ser um varchar, varchar de 13 posições. O que eu estou dizendo aqui para ele? Eu estou dizendo que esse campo nome vai armazenar até 13 bytes. Beleza? 13 bytes. Então eu estou condicionando ao banco. Banco, você vai ter um campo chamado nome, e dentro dele você vai guardar até 13 bytes. Aí eu for lá e vou pegar o meu nome como exemplo. Então eu tenho 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, 5 bytes, 6 bytes. É isso? 1, 2, 3, 4. Isso. O espaço conta como 1 byte. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, para eu armazenar Marcos Costa, eu vou precisar usar desse campo 12 bytes. Beleza? Quando você define um campo, então eu estou dizendo que ele tem esse tamanho, que está em amarelo, beleza? Então eu estou definindo aí que ele vai ter um varchar de 13 posições. Só que eu só usei 12, tá vendo? Eu não precisei das 13. Ah, que legal. Então imagina, vamos dizer que você tira uma foto do banco de dados. Puf, da tabela. O que está amarelo é a quantidade de bytes que ele ocupa no teu disco rígido, vai. E aí vamos dizer que eu vou mudar aqui, eu vou colocar char aqui, ó. Que char e varchar está dentro do mesmo contexto. Estou dizendo para ele, banco, eu tenho um campo chamado char. E eu tenho os dois tipos, tá? Char e varchar. Essa é a diferença que eu vou explicar para vocês agora. Se eu digo que um banco tem um char de 13, não é que eu armazeno isso dentro dele, eu estou dizendo que eu vou consumir 13 bytes dessa tabela. Se vier aqui, eu colocar aqui o Samuel. Estou vendo aqui porque ele apareceu aqui primeiro na tela. E aí, eu só pus Samuel, beleza? Não vou pôr Samuel assim, nada. Vou pegar aqui o Samuca aqui e vou colocar uma corzinha diferente só para a gente poder entender aqui o que eu estou querendo explicar. Laranja. O Samuca e o Marcos são duas instâncias na minha tabela de cliente. E ambos usaram o quê? 13 bytes. Então, aqui, só nessas duas linhas, eu estou usando 26 bytes de espaço. Concordam comigo? Uma conta bem simplesinha.
Mas eu ocupei 26 bytes, concorda? Porque eu defini que é char de 13. Dane-se se eu usei todo o espaço ou não. E isso eternamente amém. Então, se eu vier pondo linhas, instâncias, Marcos, Samuca, aí sei lá, Luísa, Eduardo, Thiago, Kaique, Daniele e tal, que é a galera que tá me aparecendo na tela aqui. Eu vou implementar, mas cada linha dessas eu estou matando. 13, 13, 13, 13, 26, 39, 52 e vambora. Isso é char. Se eu disser pra esse maluco aqui assim, ó, mano, você vai usar um varchar de 13. Aí a coisa muda um pouquinho. Isso, exatamente. Exatamente, Samuca. Porque eu tô jogando dado dentro da tabela lá. Tá crescendo essa bexiga aqui. Se eu usar um varchar de 13, na hora que eu colocar Marcos Costa inserir no banco, e ele ver lá pra mim que eu não usei todo, olha o que ele faz, ó. Aqui em cima, ele tá usando 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tá usando 18. O varchar é de variável. Então, isso para consumo me ajuda pra caramba na minha base. Tudo bem? Só para a gente poder entender isso aí. Então, quando a gente fala varchar de 13, eu vou usar 13. Se eu usar as 13 posições, ele armazena. Se eu usar 5, ele usa 5. Aí pode vir a pergunta. Pô, Marcão, e se passar? Então, vou pegar aqui mais um nome aqui. Vamos ver quem. Luísa, espaço, Cardoso, Alencar, né? Espaço, Alencar. Olha só. A Luísa deu tudo isso aqui, né? Então vamos pegar e dar uma corzinha para a Luísa aqui. Vamos dar sei lá, um azulzinho aqui, vai. Tá vendo? Puxa, a Luísa foi embora. Só que eu defini lá como varchar de 13, tá vendo? Quando eu jogar esse dado para minha tabela, Luísa Cardoso Alencar, o que o banco vai fazer? Ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ele pega isso aqui e some. Tá vendo? Então, isso aqui é um outro cuidado que a gente tem que ter em banco de dados. Quando eu vou definir o tamanho de um campo, principalmente quando... Eita, nós, mosquito aqui. Que ele é texto, que eu vou trabalhar com char ou varchar, eu tenho que ter ciência da quantidade de bytes que eu vou usar. Por quê? Porque se eu mandar dados a mais que seja o tamanho do meu atributo, ele faz o que? Ele trunca. É que calhou, eu não dei sorte, mas calhou de estar Luísa Cardoso, ainda complementou o Cardoso. Mas poderia ter ficado, sei lá, faltando um pedaço da letra, se fosse menor. Se fosse 12, já tinha lascado. Tudo bem? Entendem a preocupação que eu tenho que ter com isso? Aí alguém colocou aqui, então o esquema é colocar varchar de 9.900... 9.000 nada, sei lá quanto 9 colocou aí. Então, aí isso aí pode dar chabu também. Porque você pode ocupar espaço desnecessário, tem um monte de coisa. Hoje em dia, né? Hoje em dia, na nossa geração agora,
Falar em espaço de armazenamento em banco ou em disco. Hoje, né? O que é 3 GB? Não é isso? 5 GB? Pô, a gente que joga videogame aí, certo? A gente vai fazer download de jogo aí nos consoles ou até nas máquinas. Meu jogo tem 40 GB, tem 50 GB, 60 GB, 80 GB. A gente fala isso como se fosse, né? Besteira, concorda? Mas galera, se a gente voltar isso aí, ó, a gente tá em 2021. Cara, se a gente voltar 50 anos atrás, não dava nem pra... Isso era uma coisa totalmente irreal, assim, é impossível o cara pensar numa quantidade de dados dessa. Tudo bem? Então, esse conceito veio muito e a gente usa isso dentro de banco de dados. Mas por que também? Porque assim, galera, se eu criar campos dos tipos varchar tão grandes ou chars muito grandes para armazenar, isso vai me implicar na performance de buscar esses dados posteriormente, hein? A gente tem que entender que quando a gente monta uma base... Pense assim, a gente está montando o alicerce do projeto. E outra coisa, que a gente tem que pensar e muita gente não pensa. Quando a gente fala em montar um banco de dados, na cabeça do cara só vem aquela ideia, eu tenho que montar um lugar para socar dado. Socar dado. Dane-se como vai ficar essa porcaria lá, vou socar dado lá. Só que assim, você tem que pensar em uma outra coisa. Eu preciso buscar depois, eu preciso consultar esses dados depois. E aí, como que eu vou fazer essa parada? Se o meu banco está inchado, a minha demora de achar isso é muito pior. Concorda? Então, olha só o nível de preocupação que a gente tem que chegar quando a gente está concebendo um banco de dados. Beleza? Vamos pela ordem aí. Acho que o Marcelo levantou a mão aí primeiro, né? Fala aí, Marcelo. Então, professor, só para ver se eu consegui absorver essa questão sobre o varchar e o char. Pelo que eu entendi mediante a explicação, o varchar é o total que foi definido, que é o total que foi definido para ser utilizado. E o char, ele vai ser aquilo que foi utilizado desse total definido. É isso mesmo? Contrário. O Então, varchar é o oposto. é o contrário. O varchar, pensa quando o var é de variável. Então, ou seja, se eu definir 13 e usei 10, ele guarda 10. Se eu de 13 usei 5, ele guarda 5. O char não. Ele crava, é aquilo. Então é muito comum quando você vai ver estruturas de banco de dados, por exemplo, quando você vê um campo de unidade federativa, você vai ver que ele vai ser definido como char de 2, porque ele vai ser sempre daquele tamanho. Aí quando você for ver um campo nome, você vai ver que ele vai estar como varchar de 30, por exemplo. Saca? Deu para entender? Entendi, professor, deu sim. Então beleza, é só pensar em var, vem de variável. Então vai variar o armazenamento de acordo com o que eu coloquei, atingindo ou não o tamanho máximo que eu pré-estabeleci, que no caso do exemplo que a gente está dando é 13. Tá? Mais alguém levantou a mão? Acho que o Matheus, né? Opa, professor, boa noite. Então, eu associei esse negócio aí do consumo, né, em bytes, com o Explorer do Windows. Quando você pesquisa uma coisa, sei lá, uma letrinha, ele vai demorar mais tempo para pesquisar. Mas aí quando você pesquisa uma palavra-chave de algum arquivo, algum diretório, alguma coisa assim, fica bem mais rápido ele achar. Sim, é o mesmo conceito, exatamente. Exatamente. Em banco é a mesma coisa. Quando você vai fazer uma consulta, quanto mais parâmetros você passar com relação àquele assunto que você está buscando, mais rápido a busca é. Quanto menos você passar, mais lento fica. Porque o campo de procura dele é maior. É exatamente a mesma coisa. Vocês vão ver lá em banco 2 um comando chamado like. Para procurar, por exemplo, dentro de um campo, de uma tabela que tenha nomes, eu quero procurar todas as Marias que tem lá. Cara, vai dar um trampo absurdo, porque ele vai ter que verificar todos os caras, vai ter que pesquisar, sei lá. E se for um varchar de, sei lá, 200, imagine, ele vai demorar mais se fosse um varchar de 10, por exemplo. Por quê? Porque o campo de procura dele é maior. Exatamente, a visão é exatamente essa.
Tá? Então, beleza, show de bola, é isso aí. Deu para entender esse conceito de char e varchar? Eu só dei uma lambrecada aqui em integer e float, porque eu acho que o conceito é simples, é um inteiro e o outro é real, mas dentro de varchar e char é importante a gente bater esse conceito que ele é fundamental. Então, beleza. Então, só para ver se a gente consegue pelo menos terminar essa tabela de projeto. Então, lá, o ID Proj, aí eu vou pegar aqui e vou definir o data type dele como integer. Ele já até veio aqui, ó, como inteiro. Show. Aí tem algumas outras características. NN, AI, flags, default value e comments. Galera, esses 1, 2, 3, 4, 5 itens que a gente define, ele não é obrigatório. Beleza? Eles não são obrigatórios, porém, vai de acordo com a definição que for dando. Então vamos lá, só para a gente entender aqui, passar rapidamente. O not null, você vê que ele já está marcado ali, o NN. Por quê? Ele está dizendo o seguinte: todo o registro que for imputado nessa tabela, esse campo em específico, o IDProj, nunca poderá ser nulo. Sempre terá que ter um valor nele. Sempre. Ele nunca poderá ser nulo. Quando eu defino isso. E por que ele já implicitou? Por causa dessa chave maldita aqui que eu queria explicar depois, mas vamos lá. Por que tem uma chave aqui? Porque quando você enfia aqui o primeiro campo aqui dentro, ele já entende que o primeiro atributo que você vai colocar é o identificador. Então por isso que ele enfia essa chave. Então ele está dizendo que a minha chave primária dessa minha tabela é o IDProj. E automaticamente o not null ele fica implicitado aqui, ó. Por quê? Um campo-chave nunca pode ser nulo, concorda? Senão ele não é chave. Agora, se eu tirar aqui a chavezinha aqui, ó. Eu sempre peno com esse cara, gente. Esse cara dá uma raiva. Tá vendo aqui, ó? Eu tirei a chave, tá vendo? Se eu bater aqui no not null, ele some. Por quê? Aí ele permite que seja nulo. Tá? Quando o campo é chave, ele obrigatoriamente não pode ser nulo nunca. Tudo bem? Aí vem o AI, que é o auto-increment, que é uma outra coisa que a gente tem em banco de dados, que é muito comum. Por exemplo, eu crio um campo-chave. Só que eu não quero ficar... Ele é obrigatório, concorda? Então, toda a inserção que eu vou dar nele, eu preciso dar um número para ele. No caso aqui, que ele é inteiro. Se eu criar um campo como auto-increment, como o próprio nome já diz, ele auto-incrementa. Então, quando eu jogar um registro numa tabela, ele já vai assumir como IDProj 1, sozinho, porque ele é auto-increment, automático. Se eu inserir um segundo registro, ele já joga 2, ele já joga 3, ele já joga 4. Eu não preciso definir isso. Tá? Agora, se é do outro ponto de vista, não, eu quero toda vida que seguir dados nessa tabela, no campo de ID do projeto, eu quero dizer qual o código dele. O meu programa, quem tiver dando entrada nos dados vai ter que me dizer, o código desse projeto é X. Ah, então você desmarca esse cara aqui, ó. Tudo bem? Então, auto-increment, o próprio banco cria essa sequência. Sem o auto-increment, você que determina. Flags é um signed. O que é um signed? Nesse caso, ele não vai aceitar valores negativos nesse campo. Então, ele só vai aceitar 0 para riba. Tá? Default value é um valor default. O que quer dizer isso? Aqui não vai caber muito porque ele já está como auto-increment. Mas, por exemplo, quando você dá insert numa tabela, vamos pôr uma tabela de nome. Aí o cara não informa o nome da pessoa. Então, para todo nome que não foi informado, ele vai pôr o quê? Zé. Que é um valor padrão, valor default. Se não informado, coloque o que eu defini. Tudo bem? E comments é comentário.
Tá? Esse campo serve para não sei o que, esse campo serve para não sei o que lá. Tá? Então, basicamente, essa estrutura básica. E tudo isso que eu falei, a gente definindo isso em telinha, mas a gente vai conseguir definir isso em comando SQL, tá? Marcelo? Tá com a mão levantada aí. Ô, professor, desculpa, esqueci de abaixar, desculpa. Ah, então tá bom. Vamos lá. Aí vamos só seguir aqui, ó, pra gente terminar essa tabelinha. Aí ele continua lá, ó. Ele vai criar uma segunda linha, que é o desk, que é a descrição do projeto. Aí ele vem aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Quando eu clico fora, é só isso que dá raiva desse cara. Ele tem um varchar de 30. Então ele vai ter até 30 posições. Tudo bem? 30 bytes. Beleza? E a duração. Aqui é uma coisa que eu bato no material do professor Marcelo Marsula, que ele colocou com acento. E a gente não deve usar acento, porque quando a gente vai implementar isso no SQL, galera, ele não vai aceitar esse tipo de coisa. Então eu coloco Duracal, pronto. Proj. E aí eu ponho o integer, porque esse prazo vai ser passado em meses. Então é numérico. Tudo bem? Feito isso aqui, eu matei a minha tabela, a de projeto. Se eu bater aqui no checkzinho aqui, ó, ele montou para mim a minha primeira tabela. Olha lá, tá vendo? Tá já diferente dos desenhos que a gente fazia no BR Modelo, concorda? Tá algo mais técnico, né? Então você tem lá o nome da table, do lado embaixo lá tem a chavezinha que vai de proj, o desk proj com varchar de 30. Tá com duas coisas aqui, peraí. Eu errei aqui um negócio aqui, ó. Tá com dois parênteses aqui. Pronto, um só. E tem a duração do projeto, que é inteiro. A gente confeccionou a primeira tabela. Tudo bem? Pô, Marco, mas a gente fez uma tabela. Sim, mas vamos lá. Vamos fazer um raciocínio aqui entre nós. A gente viu uma porrada de conceitos aí, né? Então, entendemos o que é o integer, que é o varchar, entendemos que dentro de cada atributo, ou cada campo que eu estou criando para dentro daquela entidade ou tabela, eu preciso qualificar aquele determinado campo que eu esteja trabalhando, tá? É assim, Luiz, é melhor, eu também curto mais ele. Eu já pensei em várias vezes em já implementar direto nesse cara, mas aí eu tenho medo da galera ter dificuldade na compreensão da estrutura. Então, por isso que ainda eu bato lá no BR Modelo, lá antes de chegar nesse cara, tá? Beleza? Alguém tá com a mão levantada aí? Eu não consigo ver quem tá com a mão levantada, mas tem alguém. Boa noite, sou eu, professor Gabriel. Ô, Gabriel, fala aí, mano. Vi agora. Então, professor, eu tô com uma dúvida no caso ainda do char e do varchar. Se eu criar um atributo que é variável, por exemplo, nome ou endereço, sim, e eu utilizar o varchar, se a informação que a pessoa digitou for menor do que a que eu defini, o varchar vai ocupar menos espaço no banco, né? Isso. Aí o var, no caso, ocuparia mais. Porque ele manteria normal, né? A informação não... Isso. É justamente isso. É justamente isso. Tanto que aí eu utilizo o char para determinar situações que eu saiba que o tamanho daquele campo é aquele, que nem eu dei um exemplo, né? Da unidade federativa. Da unidade federativa eu sei que só vou ter 2 bytes de posição, então eu posso definir como, né?
daquele tamanho fixo e vai ser sempre daquela forma. Também, Lucas. O char e o varchar, dane-se tanto. Se você jogar um monte de barra, se você pegar dar um insert into lá sei lá, na tabela no nome, e no nome você socar 30 espaços em branco, vou dar um exemplo, ele está ocupando 30 bytes. Beleza? Tudo bem? Beleza? Galera, eu acho que a gente andou bem pacas hoje. A ideia da nossa próxima aula é que a gente pegue o quê? Como que eu posso dizer? A prática mesmo. Aí a gente vai montar essa coisa toda. E aí vocês vão ver que no final, que a gente desenhar tudo isso aqui, a gente vai gerar o script SQL. Isso aqui a gente vai conseguir montar o script SQL mesmo, que é onde eu quero que a gente chegue. E aí eu vou pegar esse script SQL, vou jogar aqui dentro do Workbench aqui, e a gente vai rodar ele e montar o banco físico desse cara. A gente vai fazer ele fisicamente acontecer. Aí a gente vai dar umas insertadas em alguns dados, tal, ver isso manipulando, vamos fazer algumas regras, aí a gente vai interagir melhor com isso. Mas aí até a próxima aula a gente vai montar esse desenho todo aí. Beleza? Fechado, galera? Então deixa eu só dar uma parada na Gravations